Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 16ª Primavera dos Museus, um evento realizado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, por meio da Coordenadoria de Acervos e Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, aqui de Araraquara, e Fundarte. Eu gostaria de começar dando as boas-vindas e desde já agradecendo Naira Bittencourt, que será a nossa intérprete em Libras durante esse evento. Muito obrigado, Naira, pela sua participação. Saúdo também Cauã Borari, que é o nosso convidado dessa noite para um tema muito específico, para falar sobre narrativas dos povos originários. Seja bem-vindo, Cauã. Para contextualizar as diferentes pessoas que podem estar participando e assistindo esse encontro, esse bate-papo, a Primavera dos Museus é um evento nacional que acontece anualmente e todo ano tem diferentes assuntos, um tema eleito para que toda a comunidade de museus, pessoas ligadas à museologia, possamos conjuntamente discutir. Esse ano, em razão dos 200 anos da independência, o tema escolhido é Independências e Museus, outros 200, outras histórias. E por que dessa questão ser levantada? Há algum tempo, já é comum na museologia um termo chamado contranarrativas. O que seriam essas contranarrativas? A museologia, existindo como uma ciência, como um estudo, por vezes traz nos seus acervos, originalmente, a visão do colonizador, dos protagonistas de uma história oficial. E essa revisão histórica tem sido feita nos últimos tempos, se propondo, os museus, se propondo a contar essas histórias a partir daqueles que eram considerados colonizados, os escravizados. Essas pessoas colocando em primeira pessoa o assunto a ser tratado dentro de um museu. Dessa forma é que chegamos dentro de um processo que estamos construindo aqui em Araraquara, nos nossos museus, esses processos de contranarrativas, especialmente em relação a povos originários, a gênero e ao movimento organizado negro, chegamos no Cauã, que tem um estudo sobre narrativas. Cauã é um estudante de artes cênicas, um artista, um pesquisador, e tem dialogado, tem aprofundado esse lugar das narrativas a partir da sua própria existência. Então, Cauã, novamente, te dando as boas-vindas e agradecendo sua presença, eu gostaria que você começasse esse papo falando sobre esse lugar que você tem trabalhado, que você tem pesquisado sobre narrativas. Nos apresente esse conteúdo, por favor. Oi, Caturetê. Muito obrigado. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre minha experiência, dentro da universidade, que levantou essa possibilidade também, interesse, na verdade, na minha pesquisa, Bom, já estou aqui na Unicamp, no curso de Artes Cênicas aqui do IA desde 2020, E no início eu escolhi Artes Cênicas por achar que, de alguma forma, aquele lugar estaria mais próximo, talvez, de uma forma, uma narrativa, talvez, indígena, Borari,
ancestral, porque eu cheguei lá nesse curso e as pessoas sentavam em círculo, porque não tinham cadeiras, porque não tinha quadro, né? Mas hoje, assim, depois de 3 anos, eu vejo que, na verdade, não, né? A universidade como um todo, ela tem mesmo esse processo colonizar. Ela é como ela serve a uma colonização, de qualquer forma, né? E a gente chegando aqui vê assim, a necessidade, né, de falar, ouvir também sobre a gente dentro da universidade, porque a gente é invisível aqui dentro, né? Eu tenho dito assim que a gente não é sozinho, porque essa é a impressão que dá às vezes, porque de fato a gente fica um pouco isolado. Não, eu falo a gente, porque nós somos 300, quase 300 estudantes indígenas ou mais aqui dentro do Unicamp já, e as conversas que a gente tem, né, são sempre de que a gente está se encontrando sozinho dentro de sala, né, dentro de sala de aula, para trabalhos em grupo, para qualquer coisa assim. E eu falo que a gente é mais do que sozinho, na verdade a gente é invisível, né, porque a gente não tem sequer nos programas nos programas da universidade, por exemplo, nem uma referência ou uma busca de pelo menos inserir a questão indígena dentro dos programas da disciplina, dentro dos currículos, dentro dos cursos como um todo, né? A gente é completamente invisível. A questão negra, né, ela já está um pouquinho avançando na discussão, né? A gente aqui no IA, por exemplo, conseguiram inserir como obrigatória a disciplina de teatro negro, mas sobre a questão indígena nada ainda, né? E aí, bom, eu comecei a pensar, né, sobre a possibilidade de trazer, a partir um diálogo intercultural com conhecimento acadêmico, né, as narrativas, o conhecimento também indígena, Borari, especialmente, né, do meu povo Borari, lá da minha aldeia, Caranã. E aí, a gente passei um ano tentando elaborar alguma questão que me viesse, né, como para que me viesse, que fosse interessante, né, para pesquisa, e apresentei, ó, esse, o nome ficou esse, não sei se dá para ver, se vai estar na ordem, mas é Corpo, Narrativas e Espiritualidade. Nesse sentido, não é o corpo como território, né, é o corpo mesmo como o corpo físico mesmo, sabe? O corpo como uma ferramenta, né, nesses processos narrativos, pedagógicos, né, epistêmicos, na produção de conhecimento, na forma que você repassa o conhecimento também, né, com técnicas de corpo também. Narrativas no sentido mesmo de como um acervo, né, um acervo que na academia ele é escrito, né, em livros, estão em bibliotecas, e a narrativa, e para nós, povos indígenas, assim, em geral, geralmente, e ainda, né, são histórias que são contadas ou conversas, né, que são passadas de gerações em gerações, e aquele conhecimento vai se perpetuando. E a espiritualidade, porque ela está muito presente, né, tipo, que a gente entende como que é espiritualidade, né, aqui ritos, essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Bom, aí esse projeto, inicialmente, a gente veio com a pergunta inicial dele foi de se o povo indígena Borari teria uma noção, né, uma noção tradicional do que seria conhecimento. A intenção, na verdade, não era responder essa pergunta, porque a gente parte do princípio de que conhecimento ele do pressuposto, né, de que o conhecimento ele está em todos os povos, todas as culturas, né? Então, a verdade era entender como que se organiza a ideia de conhecimento dentro da comunidade Borari. A gente precisava ir a campo para
conversar, mas aí foi em plena pandemia, né? Foi 2020 que 2020 escreveu, 2021 começou. Então, em plena pandemia, não teve possibilidade de ir a campo. E aí, a partir de algumas leituras, né, sobre epistemologia tradicional, sobre produção de conhecimento dentro da academia, sobre processos de validação, sobre lógica clássica, tudo isso, começou a ter vários choques, né, vamos dizer assim, entre o que eu tinha de conhecimento como bagagem trazida e o conhecimento que estava ali, né, que estava escrito, estava ali como organizado ali sistematicamente dentro daqueles livros, né, que já vem sendo sistematizado há muito tempo dentro da academia, né. E o principal, assim, né, essa é uma pesquisa que é uma pesquisa, não é uma pesquisa de mestrado nem doutorado, é uma iniciação científica, então é uma pesquisa breve, né. Logo de cara, assim, o que chamou a atenção, o conflito que criou, foi sobre exatamente a questão de objetividade, subjetividade, verdade, né? Porque a lógica clássica, a epistemologia tradicional entende que o conhecimento, ele para ser verdadeiro, ele precisa ser objetivo. E objetivo se entende como que pode ser validado a partir de meios que né, a academia entende como que podem validar, e eles estão ligados aos sentidos, né, fisiológicos mesmo, né, tipo, tá ligado ao, né, ao que a gente pode ver, medir, como a gente pode medir aquilo. E a gente se depara com situações em que não tem como, né, você medir. E a gente chega no lugar que vê, por exemplo, eu vou tentar explicar o que eu estou falando, dar um exemplo de alguma coisa de que a gente usa para curar. Um dos exemplos que eu trouxe nesse trabalho é de usar o rabo de tatu. A gente usa o rabo de tatu para curar dor de ouvido quando está inflamado. E aí é simplesmente cutucar, por exemplo, né, aqui. Outro exemplo que a gente trouxe aqui, foram 3 narrativas que a gente trouxe aqui. A outra é de que as mães, os lagos, igarapés, os rios, todos eles, né, entre vários seres que tem, eles têm suas mães, né? Então, o rio tem mãe, o igarapé tem mãe, os lagos têm mãe, os olhos d'água têm mãe. E esses lagos, igarapés, essas cabeceiras de rios, eles sempre que têm essas mães, essas mães, elas têm uma vida delas atreladas diretamente com a vida do rio. E se essas mães, por exemplo, forem mortas, tipo, se for uma cobra, elas são animais, geralmente, né? Pode ser cobra, pode ser um peixe, pode ser um caranguejo, né? Um siri, pode ser diversos animais, um sapo. E se um desses animais for morto, por exemplo, o rio vai morrer também. Então, existe a ideia de que eles são seres que não podem, eles precisam estar ali, né? E a vida do próprio rio, do igarapé, depende da vida deles. E outro exemplo, outro narrativa que a gente trouxe foi de que os pajés, para processarem, né? Os pajés são os curadores, né? Tipo, são os médicos, vamos dizer, né? Para eles processarem a cura, eles não é assim, tipo, simplesmente eu vou aqui olhar no meu livro, né, de receitas, ou no livro aqui, tipo, ver qual é a doença, o sintoma, não. Ele vai também, além do conhecimento, claro, que vem trazido a partir da história que ele tem com seus antepassados, né, com seus avós, com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com quem quer que você tenha passado esse conhecimento, ele também conversa com seres espirituais, né, que vai mostrar para ele onde está o problema, né, e vai mostrar como ele curar. Às vezes são plantas que ele já tem no próprio repertório, às vezes são plantas que ele tem que é mostrado para ele, que ele tem que ir na floresta buscar casca de um pau, óleo daquele outro, semente daquilo, tá? Para fazer outro remédio, um banho, que seja, e para o processo de cura. E aí, e todas essas coisas, tipo, o conhecimento serve para quê, né? O conhecimento, na sociedade, ele serve para solucionar os problemas, né, que são apresentados. E durante muito tempo, né, a gente está
né? Os dados arqueológicos, antropológicos mostram que a gente está ali naquela região já há milhares de anos, né? 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. As cerâmicas mais antigas, né? Tipo, uma das cerâmicas mais antigas da América está ali na região de onde eu venho, que é o Tapajós. Então, a gente está há milênios solucionando problemas a partir desses, né, processos de produção, dentro dessa lógica de processo de produção de conhecimento, solucionando problemas. Então, a gente não tem dúvidas de que sobre o nosso processo de validação aceitam como aquilo como, né, como verdadeiro. E aí a gente chega no lugar aqui exatamente do objetivo subjetivo, do verdadeiro, do não, que chega no lugar que ele não tem como medir aquilo. Como é que você vai medir, a partir de que sentido, né, fisiológico, você vai objetivar um espírito que está conversando com o pajé? Pelo menos a partir da lógica que tem aqui dentro da academia, isso não é possível, né? Então, automaticamente, eu já diria que o Borari não tem conhecimento nenhum, né? Tipo, a partir desse processo. Então, a gente começa a olhar, ver que são incompatíveis, né? Os processos de produção de conhecimento, o processo de validação, todas essas questões eles podem ser incompatíveis se forem colocados assim, como eu vou usar o processo de validação aqui da academia para verificar um conhecimento produzido dentro do povo Borari, e às vezes também o contrário, eles podem ser mutuamente exclusivos, né? Se anularem completamente. E então abre outras possibilidades, né, de se pensar o que seria conhecimento. É mais ou menos o começo da história, é mais ou menos por essa questão, sabe? Do que é verdadeiro, do que é objetivo, e aí a gente pode ir desenvolvendo mais alguma coisa por aqui, mas Sim. Mas nesses 3 exemplos que você coloca, e que eu vou chamar essas 3 narrativas, evidenciam demais isso que nós estamos falando, né? Porque por meio de uma narrativa a gente entende tanto esse âmbito do corpo como o âmbito da religiosidade, né? E é uma grande questão mesmo. Eu penso muito isso em vários âmbitos. Vou ficar aqui, num primeiro momento, no artístico-cultural, sobre essa questão da validação, né? A própria experiência, né? O quanto que ela é significativa e validada socialmente. E aí eu acho que grupos, né, marcadores sociais, grupos incluídos ou excluídos de um sistema de produção, o eu tem mais força, né? Alguns eus têm mais validade que outros eus, né? Que outros indivíduos. Eu vou entrar na museologia só na frente, porque me interessa a partir desses 3 exemplos que você nos trouxe, né? O que você acha? Qual seria o abismo maior que você vê, que você percebe entre a narrativa, a sua narrativa originária, assim, sua narrativa Borari, e essa narrativa que você encontra vivendo esse universo acadêmico, o universo desse sudeste, dessa cidade, dessa universidade, do seu círculo hoje em dia, né? Qual que é a maior distância dessas narrativas? nossa, pergunta difícil, hein? Mas eu vou dizer assim, que eu tive várias experiências, né? Não sei qual o nível, na verdade, da dificuldade, né? De como ela se apresenta, mas enfim. Eu vou contar aqui um caos. Quando eu fazia direito, eu fiz 4 anos de direito, né? Quando eu parei no final do 8º semestre, já me tinha matriculado no 9º e passei para a Unicamp e vim para cá. No curso de direito, ele é um curso que se gaba um pouco, né, de ser o mais positivado, né, dentro das humanas ali, né?
Ele é um ciências sociais aplicado, né? E tenta ser muito próximo a uma metodologia mais das exatas, né? Tipo, tenta ser bem positivado, né? Tipo, é a positivação, na verdade, né? Das próprias leis. Então, enfim. E aí a gente, em vários lugares ali, em várias disciplinas, por exemplo, direito penal, a gente começa a estudar das leis, né? Das leis humanas. E aí a gente acaba passando pelo cristianismo, passando pelas leis do cristianismo e tal. E a gente estuda mesmo, sim, de que as leis que a gente tem hoje na nossa sociedade, elas são fortemente enraizadas dentro do cristianismo, que é uma religião que veio da Europa, né, também. E assim, naturalmente se aceita isso, né, dentro do curso de Direito, não só, mas como a sociedade inteira. E aí eu trouxe para eles um dia, eu fiz uma ligação, porque em uma outra disciplina também sobre Direito Penal, e começaram no início da história, fala assim que no início a lei era a natureza, né? Que Deus, quando não gostava, dava um raio, então, tipo, ou coisas assim, e que tipo, se a pessoa fosse para se salvar da cruz, né, que aconteceria um milagre, que Deus salvaria, tipo, era uma coisa assim, tipo, a lei era divina também, né? Tinha uma ligação e tipo, e aí eu decidi trazer uma ideia. Aquilo fez uma conexão, né? Tipo, entre uma história do meu povo, na verdade, de um povo próximo, ali, parente da gente, né? Que são os Tupaiú, de uma cobra chamada Imboia, né? Arara, na verdade, a Imboia, do Lago Juá, que morava nesse lago e tinha uma ilha bem no meio desse lago. Ela era como fosse um juiz, né? Quando alguém era acusado de cometer um crime, né? Era levado para ela, né? Para deixá-la no meio da ilha. A família levava, deixava no meio da ilha. E essa cobra, né, a Imboia, ela vinha nadando, e se ela cantasse, né, se ela cantasse e fizesse adormecer os peixes, aí os peixes flutuavam no lago, e a família dela podia colher, e ela era considerada inocente, né, a pessoa acusada. Se, caso ela fosse culpada, ela vinha fazendo estrondos e matava, engolia a pessoa de uma vez. E eu trouxe essa questão pro professor, né? Eu falei, professor, não, bom, pra gente, antigamente era assim, tal, contei essa história para ele. E aí ele olhou para mim e falou, ele ficou assim olhando, né? Falou assim, hã? Aí ele olhou para os outros e falou assim, o que ele tá falando? Aí as pessoas falaram assim, ele tá falando de uma lenda, professor. É uma lenda. Ah, é uma lenda. Ah, tá. Então, pois voltando aqui, eu fiquei, se me cortou. Aí chegou perto do próximo final da aula, eu pedi para falar. Eu falei, professor, eu acho engraçado que a gente fica aqui estudando sobre as leis que são baseadas nesse Cristo e tal, e o cristianismo nessa época, né, como uma marca também, né, nesse processo de evolução das leis, né, tipo, o cristianismo também está ali como um marco, né, nesse processo de evolução ali, das leis, que antes era olho por olho, dente por dente e tal, e tipo, né, e isso é como uma base facilmente aceita, tipo, né, mas de um ser, eu falei para ele, eu não tenho nada contra o cristianismo, tá? Mas de um ser que subiu aos céus voando, né? Porque ele voou. No terceiro dia, ele voou. Uma pessoa voou no terceiro dia, depois de morto, ressuscitou e voou, né? E falou. E isso, para eles, é completamente natural, né? Sendo que eu trago a minha narrativa, que para mim é verdadeira, não é uma história, não é uma lenda, né? É uma narrativa real, que vem né, da nossa história. E ela é considerada assim, né? Então, principal, eu acredito que a principal dificuldade dessas narrativas é as pessoas conseguirem enxergar, né, que, na verdade, uma boa parte do que elas têm como conhecimento, se elas olharem com bastante cuidado, também ocupa lugares, né, do que elas considerariam como do outro, né, como lenda, mas como é delas, elas consideram como natural. Não apenas nesse sentido assim de como lenda, mas eu digo
eles não conseguem enxergar, né? Tipo, que outro exemplo que, desculpa, é que eu preciso usar exemplos para poder tentar, né, elucidar. Do Ailton Krenak, na série que tem, inclusive, né, está disponível aí no streams, que é Guerras do Brasil, o episódio onde ele fala sobre, né, eu acho que é o primeiro episódio, que é indígenas e tal. E ele fala, né, que a ocupação do Brasil, o início do Brasil, é mito, né? É um mito, né? Não aconteceu um desembarque, né? E a gente acredita que o Brasil tem 500 anos. O Brasil não tem 500 anos, né, na verdade. O Brasil foi uma construção que passou, na verdade, ali depois do século, já no século XIX, que, né, no final do século XIX, na verdade, que ele passa a existir como Brasil. Mas a gente consegue acreditar nisso, né? Então, acho que o principal a principal dificuldade é exatamente a colonização das nossas escolas, das nossas educações de base, desde até o ensino, até a faculdade, porque até nas faculdades as pessoas não têm noção do que é. Então, como eu digo, a gente é invisível aqui, né? E a gente é invisível desde o ensino fundamental. Então, acho que a principal dificuldade é o estereótipo que se cria sobre o que é indígena, né? São seres do passado, são seres, tipo, primitivos, são, sabe, esse tipo de questão. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que por isso é importante a gente estar hoje, né, ocupando lugares dentro das universidades também, né, para colocar outras narrativas, né, as nossas narrativas, né, ali em evidência. Sim, essa... Acho que a ignorância, né, é o principal. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o grande mal, é esse... Posso falar só mais uma coisa? Claro, por favor. Esses dias agora, eu estou fazendo uma disciplina, matéria, o professor não gosta de uma disciplina, matéria, que chama Linguagens da Ação Cênica, né? É uma disciplina muito interessante, ela já é prévia para os PICs aqui da Unicamp, que vão ser processos mesmo de criação cênica. E aí foram se formando os grupos de estudo de linguagem e eu propus, né, teatro indígena. Eu propus a gente fazer um estudo sobre teatro indígena e, enfim, só teve uma pessoa, né, que se inscreveu, que falou que podia fazer comigo, mas no mínimo eram 4 pessoas. Então eu acabei indo para outro lugar, que era teatro de rua e circo. E aí, quando eu falei para eles que eu achava interessante a gente fazer leituras sobre leituras de autores indígenas como o Ailton Krenak, para a gente pensar como a gente quer esse teatro de rua, como a gente quer esse circo teatro de rua, né? As pessoas ficaram todas assim, né? Opa, peraí. O que quer dizer trazer a questão indígena? O que quer dizer decolonização? Que, na verdade, eu gostei que você falou de contranarrativas, né? Também tem uma parente lá de Brasília que chama de contracolonizar, na verdade. Fala, vocês decolonizem-se para aí, ela diz. Né? Ela fala, nós temos que, na verdade, contracolonizar. É a Dayara Tucano. E aí eles ficaram assim chocados, como a gente vai colocar isso aqui? E aí começou a sair a ideia de que mas é porque é circo, gente. Como a gente vai colocar essas questões de violência? Como a gente vai colocar... a gente não quer fazer um teatro ativista. Aí eu falei, gente, não acredito, sabe, que eu tô ouvindo isso. Eu fiquei tão triste, revoltado. Semana passada estava muito irritado, estressado, e assim, né? E eu tive que conversar com eles, falar assim, gente, essa é a ignorância, né? Tipo, das pessoas acharem que quando você fala de uma linguagem, que é uma linguagem, né? O teatro indígena hoje ele já está crescendo, tem muitas pessoas que trabalham nessa área já, muitos indígenas aí no teatro, tem até encontros internacionais latino-americanos de teatro indígena, né? E as pessoas imaginarem, tipo, que o teatro, uma linguagem de teatro indígena seria você colocar pautado, você tem que falar exatamente, né, tipo, sobre o genocídio indígena que está acontecendo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que nunca para, né? Ou que você, né, precisa fazer de alguma forma ativista, sabe? Tipo, fala, sabe? Isso eu acho que é ignorância, né? Então, a ignorância que chega até aqui, porque as pessoas não têm conhecimento nenhum, zero, sobre a nossa própria história, porque eu digo que a história indígena não é só minha, a história indígena é sobre todas as pessoas que estão aqui nesse continente.
história indígena não é sobre mim. Né? É isso. E tem uma questão que eu sou criado, né, nascido e criado no interior do estado de São Paulo. Dentro de algumas pesquisas eu abordo muito isso, pesquisas minhas que não estão relacionadas diretamente com o cargo que eu estou hoje. Mas imagina, nós estamos numa cidade chamada Araraquara, né? E aqui do lado a gente vai encontrar Itapurizi, Bitinga, Guarapiranga, né? A gente tem toda uma topônimos, né? Uma toponomia indígena e que nesse interior, e você estando em... Imagina aí do lado Mogi Mirim, Mogi Guaçu, né? Mais todo esse léxico de alimento, de plantas, né? Montanhas, riachos, que vão levar esses nomes de diferentes troncos linguísticos de povos originários. Basicamente, eu já falei isso na Primavera dos Museus do ano passado, num assunto sobre o Museu de Arqueologia. Nós apagamos mesmo assim os traços de povos originários, eles estão bem diluídos, se não dizimados do cotidiano dessa cidade, né? Então a gente pisa sobre um solo que tem que nasce dessa narrativa originária, né? Essa narrativa indígena de povos que antecederam esse Brasil, que começa muito antes dessa grande lenda, como você já falou, né? Não é a descoberta do país, e outros já disseram, e outras artes, inclusive, e está em música, está em poesia. O país não foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? Então a gente, na verdade, fala a partir da invasão, a gente conta a história a partir da invasão, né? E é isso, as pessoas não se dão conta, né? Todo mundo acho que aprende na escola, Araraquara, tem uma ou duas versões, né? Mas a Morada do Sol, onde o sol vive, mas ele é simbólico, ele é mais que simbólico, ele é alegórico, né? A gente reproduz essa informação, que aí eu acho que se encontra numa oposição mesmo do que de fato é conhecimento, né? Porque conhecimento é quando no meu ponto de vista, esse povo, esse grupo étnico pronuncia Araraquara, ele está falando de conhecimento, ele está falando de experiência, né? A simbologia dessa natureza e a linguagem e a língua vão se fundindo. Quando eu falo um Araraquara, é porque eu aprendi como uma informação quase decorada dentro da escola, né? Eu queria perguntar uma outra questão, que é dentro desse alegórico de lendas, como você falou, né, no exemplo do professor de direito, né, não entender aquilo. Guarda aí rapidinho, só para não perder o Claro, que tá falando. Guarda, anota aí, para não esquecer. vai aí. Aqui é exatamente sobre isso que você falou. A gente vê, assim, por exemplo, eu não sei como é em Araraquara, se tem algum registro sobre a história indígena daí, ou, né? Mas aqui em Campinas, Barão Geraldo, é como se nunca tivesse existido indígena. Não tem nada, absolutamente nada, nenhum parágrafo, em nenhum livro de história, em nenhum museu, em lugar nenhum. Só que eu digo assim, por mais, aí as pessoas falam assim, aqui ninguém sabe. Eu falei, por mais que digam isso, na verdade, a história ela não está só nesse lugar do livro, né, dos museus também. A história ela está viva, assim, né? Ela está viva. Não só nos nomes dos rios, né? Assim também, mas eu falo assim, ó, aqui ao nosso redor, exatamente aqui ao meu redor, ao redor daí, também de você, provavelmente deve ter um pé de abacate, né? Abacate é ivacate, vem da minha língua, né? Tem um pé de, sei lá, né? Tem tanta planta que eu não tô lembrando, Jequitibá, tem muitas plantas, né? O próprio nome da cidade, Guarapiranga, como você falou, Araraquara, Piracicaba, né? Tem muita coisa. Na verdade, quem foi que colocou esses nomes, né? Quem foi que deixou isso, né? Essa história é uma narrativa que está viva, porque se fosse morta, ninguém sabia o nome dessas plantas, ninguém sabe,
não existiria o nome dessas cidades. Então tá vivo, né? Eu digo assim. E não só como linguisticamente, mas também em outros processos, por exemplo, que o conhecimento ocidental chamaria de etnobotânica, vamos dizer, né? Que vai além das questões linguísticas, porque o abacateiro, por exemplo, ele é uma árvore doméstica, né? Domesticada. Ele não é uma planta, assim que é selvagem, né? E existem um monte de outras plantas que foram domesticadas, que estão fazendo parte do nosso cotidiano. É o conhecimento indígena chegando até hoje, né? 500 anos depois, de um lugar onde dizem que não existe indígena, ninguém sabe o que é, né? E, além disso, ainda tem todas essas questões sobre a Mata Atlântica e a Amazônia que não são naturais, assim, né? Como todo mundo imaginava, né? Todos os estudos da etnobotânica, antropologia, arqueologia, biologia apontam que elas são modificações, né? Que elas foram manipuladas, elas são assim hoje porque elas são fruto de um processo de manejo, né? Florestal, né? De um cultivo. Isso aqui, os povos indígenas antes da chegada né? Pré-invasão, eles não estavam cultivando apenas hortas, a gente cultivava florestas, né? Não eram monoculturas, né? E elas estão vivas até hoje, né? Tem um exemplo muito bom que é você sentar num boteco aí no Barão Geraldo, aqui na rua, sei lá, num bar em Araraquara e comer uma porção de mandioca frita tomando uma cerveja, né? E ainda e a chance dessa mandioca estar vinculada a uma cultura caipira que nos diz respeito por estarmos no interior de São Paulo e que sim, dentro dessa construção caipira, nós vamos, né, ter esses povos originários, povos indígenas, em, em miscigenação, né, com outros povos. E acho que o Darcy Ribeiro, enfim, tem um caminho, uma tentativa de uma explicação que talvez seja legítima. Essa mandioca ela é domesticada exatamente a partir desse conhecimento, né? Desse conhecimento originário, né? Ela não nasce selvagem. Só come, tipo, tem mandioca que também chama mandioca de viado, né, e tal. Mas ela não é pra gente comer. Essas mandiocas que a gente come, a gente, na verdade, chama de macaxeira lá no norte, Uhum. elas são frutos de produção de conhecimento, né? Fruto do conhecimento indígena, né? Ela é domesticada. Por, Essa questão da lenda, né, da lenda indígena, é algo que vem me incomodando, ainda que a gente use o termo, e tem uma beleza na ideia de lenda e de mitos, né, em vários povos, mas eu acho que tem um estigma, muitas vezes, quando se fala de lenda indígena, porque se coloca quase num lugar de exotismo e de observação, né? Aquele outro, aquele distante, né? Como se tivesse, de fato, distante da nossa realidade cotidiana, citadina, né? Da realidade da cidade urbana, vou chamar assim. É difícil eu me colocar, falar o branco, sabe? Até porque eu não acho, mas às vezes, diante de uma narrativa tão original e independente que você traz, eu entro em choque comigo mesmo e com alguns pensamentos que eu tenho na minha cabeça. Essas lendas, essa ideia de uma lenda, de que tudo que diz respeito à sua realidade, estou falando perante os colegas, perante a sociedade que você vive hoje. Essa lenda, essa ideia de lenda distancia as pessoas de você, ou as pessoas se distanciam de você a partir da ideia de que o que você traz não é conhecimento, que essa narrativa não é conhecimento, e simplesmente uma lenda, algo do além, alguma coisa assim? acho que sim, porque é como se a gente não fosse real, né? É como se quando você fala de história indígena, as pessoas falam logo assim: "Ah, conta uma lenda", né? Tipo, na sala de aula, professor, a gente precisa abordar questões indígenas. Sabe o que ele fala? Ah, então traz uma lenda pra gente. Às vezes não é por maldade, não, sabe? Tipo, eu acredito.
querem acreditar. Às vezes eu acho que é por ignorância mesmo. É ignorância, é ignorância. Mas é exatamente. Quando a gente pensa na história indígena, pensa como lenda. É como se a gente não existisse, mas a gente está aqui, né? 500 anos depois da invasão, a gente está dentro das universidades, dentro das salas de aula, e as pessoas ainda não se tocaram disso, né? Eu acho. Mas continuam achando que o que a gente pode contribuir é com uma lenda. Sendo que hoje os povos indígenas, eles, na verdade, já são considerados cruciais, né, para o futuro do planeta. Pensar que as maiores que o clima é sustentado pela maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, né, que é a principal responsável de manter o clima em equilíbrio ainda, e que as áreas mais bem conservadas de uma floresta que foi plantada pelos nossos ancestrais estão ainda dentro dos territórios indígenas, né? Então, acho que ninguém está se dando conta disso ainda, na verdade. Quer dizer, tem pessoas sim falando isso, né? Até comprei essa revista aqui, ó. Vou fazer propaganda aqui. Mas, enfim, tem uma matéria do Ailton Krenak aqui nessa revista. Ó. Abaixa um pouquinho o título o título da revista. Põe a Aqui, ó. revista um pouco mais. Humanitas, é isso? Humanitas é o nome da revista. Humanitas, tá. E a matéria, ó. Sabedoria indígena, ok. Aí tem uma matéria do Ailton Krenak dentro. Conhecimento dos povos originários como fator essencial das propostas de solução para o futuro do planeta. Soluções para o futuro do planeta. É isso. Quando sempre a gente, né? Tipo, a gente tem Eu que estar... queria resgatar uma questão que é esse enfrentamento e tudo isso está dentro. E daqui a pouco eu quero colocar um pouco, pincelar uma questão de museologia, de museu, até porque eu não sou um museólogo, mas dentro dessa nossa coordenadoria aqui em Araraquara, os museus estão sob salvaguarda, né, sob gestão dessa curadoria. Então, tem o Museu do Esporte, tem o Museu da Imagem e do Som, aí tem o Museu Histórico, onde tem parte aí, uma tentativa, né, de uma narrativa sobre povos indígenas, é isso que nós estamos fazendo, revendo, e tem o Museu de Arqueologia Ferroviário, Museu de Arqueologia e Paleontologia, que estuda esses vestígios na nossa região e recebe exemplares arqueológicos e paleontológicos de pesquisas e escavações feitas Brasil afora. Quando você diz sobre aquele enfrentamento dentro da sua pesquisa, de postular, né, ou de não vai se encontrar o entendimento, não se faz a validação nesse momento desse conhecimento porque ele não está registrado ali num livro anteriormente, não se mede, né? E aí você fala sobre essa tradição de transmissão de conhecimento a partir de narrativas, a partir de histórias, de uma conversa e de uma experiência. Como que é você vir desse lugar cultural onde o conhecimento se perpetua ou se dilata ao longo do tempo a partir da oralidade, né? Como que é aprender dessa forma para nós que somos absolutamente, usar uma palavra vaporista, catequizados, né? Na própria linguagem, no próprio modo de ser, a partir de livros da escola, né? Como que é a construção desse conhecimento, o aprendizado a partir da experiência com aqueles que te antecedem? Uhum. Bom, deixa eu ver se eu consigo responder isso. Bom, a gente, se for olhar os dados, né, tipo, de estudantes indígenas que têm entrado na universidade, estudantes indígenas que têm formado, talvez a gente tenha uma perspectiva, né, sobre isso. Talvez. Bom, muitos de nós, né, não vão se formar em 4 anos.
eu mesmo, eu não me formei em nada, né? Até agora, eu já estou na minha quarta faculdade. Eu fiz primeiro 2 anos de Ciências Sociais, né? Até onde eu me lembro, meus maiores choques ali eram quando os professores falavam por que na nossa sociedade, eu ficava, nossa, na nossa, né? Porque é sempre a nossa, como se fosse tudo uma coisa só. Depois eu fiz de Direito, depois eu fui para Linguística só 1 ano e agora estou no 3º ano de Artes Cênicas. Enfim, a gente recai exatamente sobre esse lugar do tempo, né? Porque a maioria dos parentes, tipo, levam muito mais tempo para... Não é porque a gente é menos inteligente, não. É porque nossos processos são diferentes. Também, é claro, a universidade ela está pronta, né, para um tipo de conhecimento que vem dentro de uma caixa quadrada, né, nas escolas aplicadas dentro das cidades, que tem um conteúdo muito certinho, fechado ali, né, e que de certa forma chega para a gente, né, porque a gente também usa esses livros nas nossas escolas. Mas é lógico que, assim como nas escolas públicas das periferias, o ensino ele vai ser um pouquinho dentro dessa perspectiva, né, de conteudista, vai ser inferior, então, né, a, né, a escolas das periferias do que as escolas, né, de particulares, de classe média alta, de ricos, né. Assim também, na nossa aldeias, a gente tem o ensino, né, para chegar aqui na academia, a gente não, né, a gente precisa fazer prova em português, a gente precisa, né, tá adequado a tudo isso, mas a gente vai para... Então, além dessas questões todas, é claro, né, de defasagem dentro dessa metodologia, né, que a universidade, todas as universidades usam, né, defasagem desse aprendizado que vem de base, também, né, tem questões que são mesmo de choque, né, talvez, e de processo. Eu não sei se eu quero me formar, cada dia, assim, agora eu fico pensando se realmente eu quero me formar, se eu quero estar nesse lugar. Só que às vezes eu penso que a gente precisa ocupar esses lugares, né, e, de fato, é um choque, né? Muita parte do conhecimento é um choque aqui. Mas, voltando aí para a pesquisa, eu lembro que vocês tinham falado, né, sobre o tempo, uma conversa anterior aqui a essa live, tinha falado alguma coisa sobre o tempo, e que até saiu lá dentro daquele, né, na semana de teatro lá de Araraquara, não lembro o nome, é Antônio... Semana Luiz Antônio Martinez Correia. Isso. Eu lembro que eu trouxe alguma coisa sobre o tempo, e esse é um lugar bem específico. Na verdade, ele não chegou a ser, eu não cheguei a tocar nesse assunto na pesquisa, porque foi exatamente quando eu entrei na leitura do Davi Copenau. Fazer propaganda aqui de um livro, um dos mais importantes que existe no mundo. Por favor, leiam. Super necessário, né? Mas exatamente assim, quando eu não consegui, né, dentro do meu projeto, chegar aí para campo, eu falei, o que eu vou fazer? Eu estou cansado de ler autores indígenas só para ficar dizendo o que eu não posso fazer. Isso aqui não é conhecimento, isso aqui não é. Eu falei, não, preciso ler alguma coisa indígena. Aí eu fui para o Davi Copenau, e logo na primeira página, está marcado aqui, né, ele me traz essa questão do tempo, né? Logo na primeira ou na segunda página, ele fala sobre uma questão do tempo. Sem falar a palavra tempo, mas ele fala assim, né? Os brancos não pensam muito, na página 64. Aqui, página 64. Os brancos não pensam muito adiante no futuro. Sempre estão preocupados demais com as coisas do momento. Como que isso, assim, me trouxe... Eu falei, 2 páginas eu, daria já para dar uma continuidade para o outro lado e validar, né? Por exemplo, achar um caminho de validação, que a academia não sei se entenderia. Mas, assim, é tão paradoxal, porque os povos indígenas são considerados aqueles que só pensam no agora, né? Que vivem da coleta, aquele imaginário que se tem sobre os povos indígenas. Os povos indígenas, eles vivem como? Eles vivem da caça, da pesca, da coleta, eles só vivem pro dia, como se fosse num paraíso, né? Que tem tudo, a gente vai pensando só no dia. E o Davi Copenau traz exatamente o contrário. Ele fala assim,
vocês, né? Vocês brancos, ele diz, né? Não pensam no amanhã. Vocês só pensam no agora. Quem pensa no amanhã somos nós, né? E aí eu me vem essa ideia das florestas de novo, como tudo aponta, né? Na verdade, já que a floresta amazônica, vou falar só da floresta amazônica, mas a Mata Atlântica também, ela realmente foi plantada. Ela não estava ali naturalmente. Aquela paisagem que foi vista quando chegaram em 500 anos atrás era completamente modificada pelos homens. Tanto que hoje, né, para você identificar locais onde eram de ocupação humana, né, que tenham sítios arqueológicos ricos, você olha castanheiros, piquiá, árvores que têm ligação direta com ocupações humanas. E aí você vê que essas florestas que hoje estão mantendo e que estão vivas e estão aí, elas foram plantadas há muito tempo atrás. E não foi em 1500. E uma pessoa, em uma geração só, não conseguiria ver o resultado disso. Então, ela foi plantada pensando 500 anos depois, porque se 500 anos depois da chegada, depois de todo o desmatamento, as políticas de desmatamento, porque é o que a gente tem hoje, né, praticamente é política de desmatamento. Depois de todos esses 500 anos de política de desmatamento, né, a gente tem conhecimento plantado há 700 anos atrás, em pé, né? Então, quer dizer que tinha gente lá pensando 500 anos à frente. Quando a gente fala do amanhã, não é um amanhã, tipo, daqui a 4 anos, que é o tempo da certificação para você sair do graduado e ter um certificado para você se inserir no mercado, né? Esse tempo que a gente está falando é um tempo diferente, né? É um tempo diferente. É um tempo que é muito louco, tão paradoxal, que é mesmo, né? Porque é uma sociedade que pensa que nós estamos, né, não pensamos no futuro. E tudo mostra que não. Que enquanto as pessoas aqui elas estão buscando certificado para 4 anos, os maiores certificados, e não são individuais, porque aí vai dos eus também, como você está falando sobre eu, não é um eu individual, né? Que até essa ideia que o Krenak traz, o Ailton Krenak traz em várias palestras, uma palestra dele que eu já vi, ele fala sobre esse eu individual e o eu coletivo, né? Fala que o Ocidente escolheu o elogio individual, enquanto os povos indígenas, né, eles escolheram o coletivo. Então, eu falo, esses certificados das universidades são para um indivíduo, enquanto os certificados de conhecimento são florestas vivas e são coletivos. Eles não têm como ser de um indivíduo. Eles são frutos de um conhecimento coletivo, produção coletiva, impossível de ser, né, impensado, pelo menos até agora, de ter sido feito só por uma pessoa ou individualmente, né? Não são um projeto de curso, são um projeto de existência, como um povo e como tudo. Então, são choques de verdade, né? Pensar o tempo assim. Uma forma completamente diferente de pensar o tempo, né? É completamente diferente, porque eu acho que coloca o tempo dentro do lugar mais importante, que é o tempo da natureza. Simples assim, né? A gente como, E, e desculpa, repete. é a gente como parte dela e ela como parte da gente. Sim. Você, uma vez que você trouxe o Não sei se eu fugi, não Davi, sei se eu fugi muito, tá? não, você não fugiu nada. O mundo é que fugiu de vocês, dessa ideia. Tá tudo dentro, Cauã. Já que você trouxe o Davi Kopenawa, que é um xamã e Yanomami, e já, né, quem está assistindo já foi convocado pelo Cauã sobre uma leitura necessária. Tem um capítulo 20, ele vai ter um chamado Na Cidade, né? Então eu vou Peraí. resumidamente falar sobre esse episódio que ele é levado, acho que é em 1990, para Paris, Acho que eu sei. enfim. E aí ele é apresentado a um museu e ele entra em choque. Eu vou, já que temos o tempo, né? Esse tempo virtual que pode se estender e não temos um compromisso, eu quero ler um pedaço
para quem está assistindo entrar nesse contexto, que talvez não tenha lido. Eu vou ler um trecho para a gente continuar a conversa, e aí abordando um pouco a questão do museu e dessas contranarrativas e a contracolonização, né? Contracolonizar, é isso que a sua parceira, enfim, É, parente fala, né? Dayara Tucano. Ela, ela tem, ela tem várias publicações. É interessante, se quiser procurar depois, quem quiser procurar, né? Acho que ela já está terminando o doutorado. Sei que tem uma dissertação dela de mestrado muito interessante, tem sobre direitos indígenas também. Com certeza. É de Então, uma grande fica aí indígena chamado Álvaro Tucano também. Álvaro Tucano. Que é do Alto Rio Negro, né? O povo tucano é do Iripamaçã, são do Alto Rio Negro. Ok. Vou ler aqui um pedaço, né? O Tá. Davi está em Paris e ele escreve: em outra ocasião, levaram-me para visitar uma grande casa que os brancos chamam de museu. É um lugar onde guardam trancados os rastros de ancestrais dos habitantes da floresta que se foram há muito tempo. Vi lá uma grande quantidade de cerâmicas, de cabaças e de cestos, muitos arcos, flechas, arabatanas, bordunas e lanças. E também machados de pedra, agulhas de osso, colares de sementes, flautas de taquara e uma profusão de adornos de penas e de miçangas. Esses bens que imitam os dos chapiri, não sei exatamente a pronúncia, são mesmo muito antigos e os fantasmas dos que os possuíram estão presos neles. Pertenceram um dia a grandes xamãs que morreram há muito tempo. As imagens desses antepassados foram capturadas ao mesmo tempo que esses objetos foram roubados pelos brancos em suas guerras. Por isso digo que são posses dos espíritos. No entanto, as imagens desses ancestrais, retidas há tanto tempo nessas casas distantes, não podem mais vir até nós para dançar. Não somos mais capazes de fazer ouvir suas palavras nas florestas, pois seus caminhos até nós foram cortados há tempo demais. Na barulheira de suas cidades, os brancos não sabem mais sonhar com os espíritos. Por isso ignoram todas essas coisas. Mas eu reconheci logo aqueles bens preciosos dos antigos e fiquei muito preocupado. Pensei, trancando-os para expô-los ao olhar de todos, os brancos demonstram falta de respeito para com esses objetos que pertenciam a ancestrais mortos. Não se pode destratar assim bens ligados ao chapiri e à imagem de Omama. Aqui são 3 páginas que ele vai se horrorizando e fazendo uma crítica a algo que todos nós, ou muitos de nós, já encontramos ao visitar um museu e ter aquela sessão de objetos indígenas, instrumentos, cocares, sobretudo, né? Essa arte plumária. Ele estava no Museu do Homem, em Paris, e isso causou um rebuliço ali. No museu, o museu se reformulou inteiro, fechou e foi reaberto com uma outra perspectiva de curadoria. Porque a gente vê, como ele diz, são objetos expostos aos olhos, enquanto a narrativa e a experiência daquele xamã está olhando para aqueles cocares como seus espíritos ancestrais, seus xamãs, seus costumes e suas vidas. Você deve ter passado por esse texto e talvez por essa experiência também, Cauã. Bom, o texto, essa parte especificamente, né? Dei uma olhadinha hoje, mas sim, uma experiência assim de verdade ainda não tive, porque ainda não cheguei no museu, assim, eu olhei alguma coisa que fosse do meu povo, né? Da minha comunidade, para saber como seria. Mas tem 2 experiências de parentes, né? Além dessa do que eu gostaria de compartilhar, eu acho que talvez seja interessante. Uma
do povo ticuna, né? Alguns parentes lá chegaram em Manaus, no museu, e encontraram, né, peças ritualísticas deles que não tinham mais. E aquelas peças já não eram peças assim, tipo, de estar no lugar, ou tipo, que você pode trocar todo ano, ou fazer uma nova agora, tipo, a versão Pro 2022. Eram roupas sagradas, né, de gerações, de passadas, né, de geração em geração. E eles falaram assim, né, é por isso que eles ficaram chocados quando viram e falaram assim, é por isso que a gente não tem mais. Olha onde eles foram parar. Eles roubaram da gente e colocaram dentro do museu. E eles queriam levar de volta, né? E o fim dessa história, infelizmente, eu não sei se conseguiram levar, mas, enfim, né? O choque, né, de você ver objetos da sua cultura que são sagrados, né, expostos como, né, qualquer coisa, e além do mais roubados, né? E o outro, não exatamente de um museu, né? Bom, tem mais uma, na verdade, que eu queria falar, não exatamente sobre o museu, mas antigamente, né, logo no período da colonização, lá na minha região, dos jesuítas, eles queimaram os corpos dos nossos antepassados. A gente tinha um antepassado comum, chamado Munhangaripe. E esse Munhangaripe, ele vivia em uma tenda, né, dentro na aldeia, né, na aldeia principal, e ele era mumificado. Ele era considerado o primeiro, né, um ancestral comum. E os jesuítas queimaram, né? Queimaram esse ancestral nosso, que era representado ali. E isso está nos livros como uma coisa bonita, como um feito bonito. Para eles era um feito bonito. Queimaram uma imagem diabólica, porque aquilo era diabólico. Mas provavelmente, se não tivessem feito isso, hoje ele estaria no museu exposto, né? Como olha só essa múmia né, dos povos do Tapajós. A segunda história que eu ia trazer sobre essas questões, tipo, porque o museu também está ligado às questões arqueológicas, né, antropológicas, né? Eu visitei a aldeia um tempo atrás, do povo Munduruku, que é lá do Tapajós também, de onde eu venho, né? Só que é do Médio Tapajós. E era na aldeia Sauré-Maibã, no terra indígena Sauré-Maibã. E eles me mostraram um lugar, né, onde tinham sido devolvidas 2 urnas funerárias e enterradas de volta lá. Porque alguns pesquisadores foram, né, visitar o território lá, na aldeia Saraiamaibã, e levaram, né, 2 urnas funerárias, e iam estudar e depois iam expor em algum museu. E começaram a morrer várias pessoas dentro da comunidade, né, doenças diversas lá. E então um líder espiritual, não sei como eles chamam, pajé ou não, na língua Munduruku, disse que pajé mesmo, acho, disse que aquelas 2 urnas que foram levadas teriam que ser devolvidas, né, para que as mortes parassem de acontecer. E aquelas 2 urnas foram devolvidas e enterradas de volta exatamente onde elas estavam. E assim foi que pararam de morrer e pararam de adoecer daquele jeito. E nesse lugar lá era um pôr do sol bem bonito, era bem no alto de uma serra, um lugar muito lindo. Rio Tapajós é muito lindo, infelizmente tem muito garimpo, as pessoas estão muita contaminação por mercúrio, né? Mas era muito lindo esse dia. E tinham 2 crianças brincando num capim que crescia de volta sobre as 2 urnas funerárias com restos mortais dos antepassados do Munduruku. Essa relação que o Davi traz também, né? Não é uma... Isso é visto como... Isso vai ser olhado, com certeza, aqui, como crenças, né? E nesse sentido comum de crença, né? Porque crença, ela é necessária para se validar um conhecimento, ele precisa ser um dia crença, né? Mas é olhado exatamente nesse senso comum, de como um mito. Olha o que eles acreditam, né? Eles acreditam, né? Mas não, na verdade, né? Porque é real, pra gente é real. Na verdade, não é pra gente é real, é real. E é isso, né?
Nessa passagem do Davi, e que a gente se estendeu aí com esses seus exemplos, tem uma questão que eu já li num artigo, por exemplo, de uma revista chamada Pisiagrama. É um coletivo mineiro, se não me engano, de Belo Horizonte, que faz está abordando algumas questões e aborda essa passagem do Davi, e fala que é claro que a instituição museológica, quer dizer, os museus são de naturezas diversas, né? A gente tem o Museu da Língua Portuguesa, Museu da Independência, Museu Pedagógico, Museu Cultural, Museu da Imagem, Museu do Som, Museu Ferroviário, Museu de Vestimentas, né? São várias as áreas de conhecimento. A museologia tem esse aspecto também de contar uma história e, por vezes, nessa organização estética do conhecimento, porque é uma exposição, normalmente, e também tem um viés científico, né? Em muitos desses museus está se pesquisando, tentando entender um processo histórico, um museu de arqueologia e paleontologia, por exemplo, um museu de biologia, de história natural. Mas nesse artigo fala que o espanto dele põe abaixo todo o teor, se fosse estético ou científico. Tem um momento que ele tem os fetos, né, crianças, da ideia que são fetos, que estão guardados em vidros, em formol, e ele absolutamente horrorizado e bravo, né, com as pessoas. Então, é claro que na museologia tem essa questão da pesquisa, mas aí a gente esvaga mesmo, né, nessa situação ética que você acaba de narrar com as urnas, né? O Museu de Arqueologia aqui, né, existem urnas que foram encontradas em escavações, é um outro contexto, mas está lá, né? Tem uma que tem parte de uma ossada de um indivíduo. O que eu penso não, o que eu gostaria de saber de você, da sua experiência, da sua existência, já existe hoje, está de uma forma bem organizada no Brasil mesmo, os museus indígenas, né, que são grupos, etnias, que se organizam dentro da própria aldeia, dentro do próprio contexto social, criam os seus museus. O Museu Canindé, no Ceará, é uma referência muito, muito interessante. Como você acha que essa história pode ser contada? Essa história originária, essa narrativa que te diz respeito, seja por meio do teatro, de uma literatura, mas também numa exposição museológica. Você acha que há legitimidade? Como que nós, conjuntamente, eu não quero colocar entre, né, um grupo e outro, como sociedade, pessoas que habitam um determinado território, seja uma cidade, seja um país, pode contar essa história seguindo princípios de respeito a quem tem a narrativa, né? Se eu vou falar de um cocar, como que isso pode ser feito? Não sei nem se dá para ser diplomático com essas Mas questões. não seja. Eu tentei ser na forma de perguntar, não precisa ser. Por favor, eu quero que você expresse o que de fato é a existência, né? Se fosse falar assim, realmente, eu pensei aqui, será que tem alguma forma de ser diplomático com isso? Não sei se tem. Porque você olhar, imagina eu chegar lá e chegar lá na Europa, que é onde tem muitos museus, e uma grande parte do que se tem, né, que foi levado das culturas indígenas estão em museus da Europa, né? Imagina a gente chegar lá e começar a ver assim, cara, isso aqui era dos nossos ancestrais, e, tipo,
mas a gente não tem nada disso mais lá, e aí você fica, e aí? Como é que ele foi levado? Ele foi roubado? Isso aqui tudo foi roubado, sabe? Tipo, não dá pra, não dá, na verdade, não tem, tipo, como ser diplomático sobre isso, porque imagina o povo tupinambá, que hoje não tem mais exemplares nenhum, nem o Brasil tem exemplar do manto tupinambá, chega lá e vê nos museus lá na Holanda, não sei onde, um manto tupinambá, um manto sagrado tupinambá, todo de pena de arara. Eu ia querer pegar, quebrar aquilo lá e levar. Se eu fosse um tupinambá, e isso aqui não existe mais lá, eu vou levar. É meu, eu sou tupinambá. Eu ia falar assim, né? Assim como também se fosse uma coisa boa ali, eu ia querer levar. Então, acho que é meio complicado essa questão. Acho que se existe algum caminho, né, para existir de verdade, só a respeito dessas questões, né, para que seja algo com respeito, primeiro, eu acho que a gente tem que seguir aquilo que é princípio, né, dos direitos indígenas, né, que é diálogo, consulta prévia, né? Tipo, se tem a ver com povos indígenas, tem que ter consulta, tem que ter diálogo, tem que ter um encontro, tem que ter proposições, né, dos dois lados, tem que ter propostas dos dois lados, tem que ter acordo. E se não chegarem a acordo, ouvir o que os povos indígenas estão falando, né? Se falarem devolvam-nos, seria o mais correto seria devolver, né? Se o povo Yanomami chegar lá, e, tipo, eu sei que eles entraram na justiça há um tempo atrás para pedir as amostras de DNA deles, né? Porque eles descobriram que tinha um banco de dados de DNA que estava sendo estudado, e eles como tipo, um purismo, né? Os Yanomami como porque tinha um gene tal que não era presente na Ásia, em lugar nenhum e tal, eles como um povo que tem um DNA, vamos dizer, puro, sem mestiçagem entre outros povos aqui da América. Só que eles têm costumes, né? Que depois da morte de um parente, eles cremam, né? Eles cremam não, eles deixam a pessoa até cair a carne, né? Do corpo, do osso. E aí depois eles têm outros rituais que são feitos com os ossos, e depois são, né? Queimados e depois são partilhados, né? Como uma bebida, dentro de uma bebida. E aquele sangue são restos mortais, né? Aqueles sangues eram restos mortais de pessoas deles, então fala assim, e dá algum problema, né? Tipo, né? Na existência da nossa comunidade, né? Eles entraram na justiça pedindo, não sei que eu saiba, eles teriam conseguido, né? Mas uma coisa interessante que você falou também do Museu Canindé, eu não conheço, gostaria de conhecer, mas tem vários povos hoje indígenas, né? Tendo essas iniciativas de criar museus. Só que é diferente, né? É diferente porque é o que você escolhe falar. Ela cai em outro lugar que não é só de colocar numa vitrine, né? Para falar, olha, isso aqui é um cocá. Mas não, talvez seja falar, olha, esse cocá aqui, ele é usado assim, 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 né? É um compartilhamento do conhecimento daquela comunidade, daquele povo. Um exemplo que eu lembrei agora é do Museu Paité. Eu não sei se ele já está disponível online, deixa eu dar uma olhada. Museu Paité. Museu Paité Suruí, que é um dos projetos aqui do núcleo onde eu estava trabalhando, né? Só que aí o que é mostrado ainda, eu acho que não está disponível na página, que eu tenho que procurar bem depois. Mas é a escolha deles, né? Decidirem o que mostrar, com uma forma de fazer com que o conhecimento deles seja acessível a partir da narrativa deles, né? Não alguém de fora falando sobre o Paité, sabe Deus como falariam dele, né? O povo Paité vive assim, vivia, né? Que é sempre no passado, né? É isso. Acho que o diálogo mesmo e deixar que cada povo indígena, cada comunidade, né? Se for possível, criem projetos. Acho que incentivar e apoiar iniciativas de povos indígenas que estejam interessados em falar sobre a sua própria história para outras pessoas, né? Para outras comunidades, para não indígenas também.
Eu gosto muito de ouvir esse, como um gestor hoje, né, nesse momento de um museu, gosto muito de ouvir essas diretrizes, essas ideias que podem se tornar diretrizes, né? Então, colocar aqui, abrirmos essa sala e esse evento nacional dentro do nosso âmbito, com você falando, é justamente a busca dessa consulta, para se abrir um diálogo, Muito porque bom. não basta esse desejo da contranarrativa, que é essa terminologia que eu apresentei logo no começo, né? Enfim, é além, né? Eu acredito muito nesse lugar que você falou, eu me encontro nesse seu ideal, para que a gente faça, a gente, todos, não necessariamente o nosso museu aqui, mas faça esse caminho do, da narrativa no direito daquele que narra, de fato, né? E não falar por. É muito legal isso que você falou, né? Quando vai num museu, eu vejo isso. Assim, eu quero reformular já um ideal do próprio museu aqui amanhã. Como como viviam, né? Sempre põe no passado, como se essa realidade não estivesse aí, como se você não estivesse aqui, né? Vivendo e dialogando com a gente nesse momento, né? A gente só se refere à cultura de povos originários, de povos indígenas no passado, né? No senso comum, pelo menos, né? Uhum, Me diga uma coisa, caminhando para um final, uhum. como um artista, quais são os seus desejos de narrativas? Você quer também fazer o Hamlet, os clássicos ocidentais, canônicos, ou você, como artista, a busca são essas narrativas, como diz o título do nosso evento aqui, que acho que eu nem falei, né? As narrativas originárias, narrativas independentes, né? Você quer buscar, o seu desejo é a busca por essas narrativas originárias, independentes, ou são outras estéticas e todas as estéticas, enfim? Obrigado por essa pergunta. Ótimo. Porque, bom, eu tenho pensado muito, né, de como trazer isso para dentro da universidade, né? Porque, bom, enfim, eu conversei hoje, inclusive, com algumas pessoas da minha turma, para dizer que pedi desculpa porque semana passada eu saí do grupo, falei eu não vou mais fazer esse trabalho com vocês porque eu sinto que vocês não estão preparados para entender o que eu estou falando. Eu estou falando de trazer questões indígenas e vocês estão falando a gente não quer falar de conflito, a gente não quer, né? A gente não quer ser um teatro ativista. Enfim, pedi desculpa para eles porque eu falei que não era pessoal, na verdade. Mas eu estou no terceiro ano agora e foram raras os momentos que foi possível para mim, né, trazer algo que tivesse a minha história presente ali, né? Foram raros mesmo, muito raros. E a maioria das vezes a gente está ali estudando corpos brancos, né? A gente está estudando na Arsênica a gente estuda corpos brancos. Eu acredito assim que, não sei em outras universidades, mas a Arsênicas é um dos cursos mais colonizados que a gente tem, porque a gente passa o tempo todo para estudar teatro brasileiro. Hoje a gente está na sexta semana de aula, a gente não saiu da Europa ainda para teatro brasileiro. Eu fiquei, nossa, estudando, sabe? E aí a gente vem em outra disciplina sei lá, disciplina de máscara. Passei 6 meses e nunca me perguntaram se meu povo usa alguma máscara, alguma coisa. É como se a gente não fosse relevante. É como se tudo que tem a ver com cultura indígena não é relevante na universidade. Então imagina, você passar por 6 meses de uma disciplina de figurino, que eu passei, nunca sequer foi tocado na questão
sobre, sabe, indumentárias ou sobre vestimentas, né, sobre ideia de, né, indígena. Passei por um semestre de máscaras e nenhum centímetro de flexibilidade para isso e zero interesse. Agora estou em disciplina outra de cenografia também, que eu olhei o programa inteiro e zero referência, e já estamos na quinta aula vendo a formatação de como era o teatro desde a Roma Antiga, da Grécia, até chegar na Roma. E, enfim, eu acabei chegando, né, num momento assim, de muito decisivo para minha vida, né? De achar que absolutamente necessário para mim, né, que eu tenha o direito de estudar aquilo que faz parte de mim, né? Se o teatro negro é quase zero, né, mas já tem uma disciplina agora, imagina que a questão indígena ela é menos do que zero, né? Não existe, a gente não existe, de verdade. E aí eu cheguei para o pessoal da minha turma, né? Eu falei para eles, e como eu compartilhei uma coisa no grupo sobre essas questões que vem me afligindo, né, sobre essa invisibilidade, essa inexistência dentro dos currículos, dentro da universidade, como estou dentro de todos os programas, acabou chegou em um professor, né? Eu espero que esse vídeo também chegue em algum professor, por isso que a gente fala, né? Para ver se tem alguma coisa aí que toca. E acabou chegando o professor, e o professor, através dos PADs e PEDs da disciplina, e o professor achou muito justo, então, que eu fizesse só, se eu quisesse. Porque eu falei, eu vou fazer sozinho. E se não me aceitarem, eu vou trancar, né? E aí vai ficar feio para a própria universidade. E aí chegou para mim que eu poderia fazer só. E eu não tenho vontade de... Assim, sei que estou num curso de artes cênicas dentro de uma universidade, né, que a modos da Europa, mas essa universidade está dentro do Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil é América do Sul, né? O Brasil não é Europa, gente. O Brasil né? Não é país de primeiro mundo também. O Brasil tem 304 povos indígenas. O Brasil tem mais de 180 línguas vivas faladas. Só dentro da Unicamp são mais de 40 povos e, sei lá, 30 línguas diferentes, né, de povos indígenas. E a gente ainda é invisível. Então, eu não... Tem colegas que têm vontade, sim, de fazer, sabe, Hamlet ou de fazer Medea, né? Mas eu não tenho. Eu juro que eu não tenho. Porque me falaram assim, seria interessante ver vocês fazendo essa tal cena, tal texto assim e tal, para ver como fica a versão indígena. Eu não sou dessa pegada, porque eu vejo que é como se a gente só pegasse e traduzisse, né? É como fazer uma tradução de uma música, eu pegar Michael Jackson e fazer uma versão na minha língua, sabe? Na verdade, eu não trago, embora, claro, que a própria língua ela modifica, né? Ela modifica, se a gente faz uma tradução, a gente já modifica, porque a gente traz elementos, né, de percepção do mundo da língua, vai atravessar aquela música, mas mesmo assim não deixa de ser uma tradução, e quanto o que as possibilidades maiores de produção, elas ficam ainda vedadas. Então, eu não tenho vontade de fazer, mas eu tenho que fazer às vezes, né? Porque, enfim, semestre passado eu fiz Tchekov, que não são considerados europeus, né? Nem ocidental, né? Mas, enfim, para mim são muito próximos, né, deles, muito diferentes de mim. Eu tenho muita vontade de seguir por um lugar, e aí, graças esse professor topou e achou interessante. Amanhã a gente tem uma primeira reunião para falar o meu projeto, de como vai ser para esse semestre, dessa disciplina de linguagens. E eu tenho muita esperança, sabe, de aquela semente que a gente plantou lá durante a semana, Luiz Antônio, que ela possa crescer. Eu acho que aquilo ali foi a minha semente, porque eu já tinha alguma coisa escrita, né? Tipo, e a Lili me chamou a Lili Banil, né? Que foi quem me convidou para a semana Luiz Antônio. Me chamou e a gente meio que começou a construir uma semente de estudo. E aí eu acredito que aquilo, a partir dali, né, é o início do meu estudo sobre uma outra possibilidade dentro do teatro, dentro da arte.
Eu acho que é por aí que eu quero caminhar. Novos É, horizontes. sim, porque quando veio esse pedido, seria interessante. Claro, tem, como você falou, né? A tradução, ela é incrível porque vai ser transpassada pela sua experiência cultural, né? Mas o risco disso é entrar como quase como um objeto de vitrine, né? Ele fazendo Chekhov é interessante porque é indígena. Coloca nesse exotismo, quer dizer, há o risco de. Eu não estou afirmando que é essa a ideia que um colegiado ali de professores propôs, mas tem esse risco, né, de virar o Cauã como uma alegoria ali, né? É interessante de ver, né? Mas qual que é a narrativa que de fato você queira, né? Porque senão vai ser assim, né? Tipo, uma coisa que eu falei, uma disciplina que a gente tinha a R com a professora Verônica Fabrini, que você conhece, né? Eu falei para ela assim um dia que eu não queria ser um ator indígena, né? Eu não queria ser, tipo, eu não queria transformar o meu corpo para caber em qualquer papel. Eu falei para ela que eu queria ser um indígena que é ator. Primeiro indígena. Eu falei assim, eu quero que o ator Cauã seja completamente preenchido por esse ser indígena. Eu quero que ele venha isso em todas as cenas. E isso, eu sei que existe umas pessoas assim, tipo, né, que brigam com essa ideia de, tipo, eu só vou poder fazer um tipo de teatro, então, de cenas que tenham a ver, tipo, sabe, tipo, representatividade, né? Tipo, o que eu vou fazer se eu fosse tipo, um oriental? Vou fazer o vendedor de pastel da feira. Sabe? Mas, enfim, eu acredito que se alguém tem que fazer um indígena, por exemplo, numa novela, um indígena em algum lugar, tem que ser um indígena, sim, né? Acredito porque, né? E é isso, eu acredito que é a gente que tem o corpo indígena, é a gente que tem a trajetória indígena. Então, eu quero primeiro ser um indígena, depois ser um ator. Eu não quero ser um ator indígena para caber em qualquer lugar, para ter que aprender como é que o corpo do branco é. Não quero desaprender meu corpo, porque às vezes passa por esse lugar também, né? De desaprender quem a gente é para poder você ser quem você é. Tipo, primeiro eu tenho que aprender tudo sobre a Europa para poder um dia. Eu não tenho nada contra a Europa também, tá, gente? Eu também tenho um irmão que mora na Europa, que é músico, toca carimbó lá, enfim. Eu imagino que a Verônica tenha. É muito bonito isso que você falou, demais. Eu imagino que a Verônica tenha gostado de ouvir isso. A Verônica é maravilhosa. A Verônica é nossa parceira, ela é nosso apoio dentro do IA, né? Porque é difícil. Para quem está ouvindo, a Verônica Fabrini é uma atriz, bailarina, dançarina, professora do Instituto de Artes da Unicamp, e que, por uma coincidência, eu tive esse contato com ela e, né, professora também do Cauã. Eu vou encerrar. Eu vou fazer aqui um protocolo de uma programação que acontece nessa semana, mas eu quero encerrar mesmo esse nosso encontro, esse lugar de escuta e de consulta, e que muito me emociona do Cauã ter topado e ter falado tão, enfim, tanta verdade, tanta beleza. Eu quero que ele encerre esse encontro do jeito que ele quiser. A hora que ele parar de falar, nós terminaremos o nosso encontro. Eu só queria deixar uma frase, e vamos voltar aqui no Davi Copenau, que dentro desse mesmo contexto ali que eu apresentei, né, é isso aí, a queda do céu, ele fala, afinal, depois de ver todas as coisas daquele museu, acabei me perguntando se os brancos já não teriam começado a adquirir também tantas de nossas coisas só porque nós, Yanomami, já estamos começando também a desaparecer. Eu acho que Arrepiei agora. essa reflexão dele, eu acho que está tanto na sua fala, Cauã, já, né, dos muitos exemplos aí citados. Bem,
Essa foi a abertura da nossa 16ª Primavera dos Museus, Independências e Museus, outros 200, outras histórias, e que sejam essas histórias tão bem trazidas pelo Cauã Borari. Neste ano, a Semana dos Museus, a Primavera dos Museus, que é um programa nacional, coincide com o FIDA, o Festival Internacional de Dança aqui de Araraquara, que tem a curadoria do Krenak, que foi tão falado aqui, né? O Cauã trouxe o Krenak mais de uma vez. Então, a gente abre a semana com esse bate-papo, agora na segunda-feira, e parte da nossa programação está sendo em parceria com o FIDA. Como é uma programação muito intensa no Festival de Dança, e toda a programação você vai encontrar no site araraquara.sp.gov.br, o Instagram do FIDA também tem a programação, e nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e Instagram. Nós vamos fazer uma parceria, então nós vamos aproveitar parte da programação do FIDA, com a curadoria da bailarina, da pesquisadora, professora, doutora Gil Samara Moura, que também é a diretora executiva da Fundarte, em parceria com a Ailton Krenak. No dia 24 de setembro, a programação é maior. Eu vou pontuar o que diz respeito à Primavera dos Museus, ok? No dia 24 de setembro, às 18h30, uma apresentação de toré com a etnia Quiriri, na quadra da Casa de Cultura, aqui, Casa de Cultura, Luiz Antônio Martins Correia. No dia 24 de setembro, às 19h30, uma roda de conversa com os Quiriri e Cariri Chocó, também na quadra da Casa de Cultura. Às 20h30, Samba das Comadres, na quadra da Casa da Cultura, que é um trabalho que vem lá do Recôncavo Baiano, com a bailarina, entre o grupo, Dani Amoroso, que também é de Araraquara, já esteve em outras edições do FIDA, também professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. No dia 25 de setembro, das 9 às 13 horas, tem a Feira de Artesanato Indígena Quiriri e Cariri Chocó, e uma feira de livros indígenas lá no Parque do Basalto. E no dia 25, às 10 da manhã, no mesmo Parque do Basalto, durante esse evento dessa feira de artesanato, uma apresentação de toré com a etnia Quiriri. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço, Naira, pela prestação desse importante meio de comunicação, que é ser intérprete de Libras, a Secretaria de Cultura, a Fundarte, Secretaria de Comunicação, por todo o apoio logístico, bem como ao Marcelo Gigante, que integra a equipe da Secretaria de Cultura e que está aqui nos bastidores fazendo o nosso suporte nesse papo virtual. Cauã, do fundo do meu coração, eu sou muito grato por essa conversa, por esse encontro. O Cauã esteve aqui acompanhando a Lili, que foi uma artista que esteve na Semana Luiz Antônio, e num bate-papo, ele fez a apresentação, e num bate-papo ele falou algumas questões que me despertou ao longo desses poucos meses, esse contato e esse convite para que ele abrisse a nossa 16ª Primavera dos Museus. Agradeço imensamente, a palavra é sua, você termina essa conversa. Nossa, responsabilidade. Bom, eu fico muito feliz, né, desse interesse, né, porque a gente precisa dessa visibilidade, precisa de falar mesmo, de fazer essa contranarrativa, contracolonizar a partir dessas contranarrativas, né? Quero também, sei lá, parabenizar vocês todos, né? Não só pela semana não só por esse evento, mas por
todos os outros eventos, né, que vocês têm feito em Araraquara também, que tem buscado dialogar com, né, com questões indígenas, com as questões negras. Acho que isso é fundamental, acho que é o caminho muito necessário, não tem mais para onde fugir, né? A gente conversar sobre essas questões em todos os âmbitos, né? Dentro da academia, dentro da arte. E aí quero terminar só indicando para quem estiver assistindo aqui, né, um texto que é ilustrado e também é narrado também aqui dentro pelo Jaider Isbel, que infelizmente não está mais entre nós, né? Mas é um dos maiores artistas indígenas, né, que o Brasil já teve. Uma pessoa, eu acho que é de uma importância muito grande e tem uma dramaturgia, né, já aqui, né, esse livro, inclusive eu ganhei da professora Verônica. Acho que vale muito a pena, né, porque ele faz uma crítica à própria história do Macunaíma, né, porque já que não é Macunaíma, é Macunaímã, né, esse texto é Macunaímã, que é um ser da cultura dos povos de Roraima, né, e que é apresentado na literatura brasileira como um herói sem caráter, né. Na verdade, ele não é um herói sem caráter. E aqui, tipo, ele fala um pouquinho sobre essas questões. Também indicar esse aqui, do Ailton Krenak, indicar A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que eu acho de suma importância as pessoas terem possibilidade, né, de ler alguma coisa, além da Queda do Céu. Também quero indicar a página do TEPI, que é Teatro e Povos Indígenas, né? Tem um acervo bem grande lá, inclusive tem um livro de 200 e poucas páginas, que é com o nome Teatros e Povos Indígenas, né, para quem tem interesse para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a construção dessas linguagens, por isso. É isso, só mesmo agradecer. Então vou falar na minha língua. Cuecatrete, Panhê, Penhê, Peikuai, Ike, Yanerum, Tequir, até a Mundiais do Pano Putaramé. Cuecatrete.